E aí, craques, Mr. Barça na área. Neste vídeo vou falar do jogo de ontem, onde o Chelsea venceu o Barça 3-0 e a minha análise da partida. Mas antes, convido a que se inscrevam no canal e ativem o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade do FC Barcelona. Sem mais ressalvas, bora para o vídeo. E lamentavelmente vou ter que falar da péssima partida do Barça de ontem, onde o Chelsea não só foi superior, mas praticamente anulou qualquer reação do Barcelona. Na escalação inicial foi muito semelhante ao que falei no vídeo pré-jogo, e o Hansi Flick decidiu voltar a colocar o Eric Garcia de volante. Mas decidiu por dar a oportunidade para Ronald Araújo na zaga. No entanto, a única mudança em relação ao que tinha previsto foi a titularidade do Ferran Torres, pois Rashford e Rafinha não estavam em condições de iniciar como titulares. E literalmente, Ronald Araújo e Ferran Torres tiveram um péssimo jogo. E em relação ao zagueiro uruguaio, já estou me preocupando com os repetidos erros dele, em jogos importantes. E no jogo de ontem, novamente ele foi expulso de forma inconsequente. Mas vou falar disso mais pra frente. O fato é que no início do jogo, vimos um ida e volta, onde o Barcelona não estava tão mal na partida, conseguindo chegar poucas vezes, mas com perigo. O Ferran Torres perdeu um gol muito claro que era mais fácil errar do que acertar. Mas não me surpreende tanto, pois é normal que o Ferran Torres faça gols difíceis e erre gols fáceis. Ou que ele comece o jogo muito bem e mantenha o nível. Mas quando começa mal, dificilmente se recupera. Mas tirando essa chance, o Barcelona depois disso ficou um longo período sem criar chances claras. E o Chelsea começava a gostar do jogo e criar as principais ações ofensivas. E no minuto 27, após uma jogada com participação do Cucurella, cruzando a bola na área e uma finalização de letra, do Pedro Neto se não estou enganado. Após uma boa defesa do Joan Garcia, o Koundé e Ferran Torres se atrapalharam entre eles e acabaram fazendo gol contra. Em um lance que não entendi nada, faltou comunicação entre eles, e o Koundé, sendo o defensor no lance, fez um movimento sem sentido na minha perspectiva. Após isso o jogo ficou esquisito, e no minuto 32, o Ronald Araújo recebeu seu primeiro cartão amarelo por reclamação, por uma falta que não marcaram. E não sei exatamente o que o Araújo disse para o juiz, mas ele sendo o capitão, acredito que ele possa questionar o árbitro, e acredito que esse primeiro cartão amarelo foi exagerado por parte do juiz. Mas isso não justifica o seu segundo amarelo, pois ele já estava advertido e fez uma entrada inconsequente no Cucurella antes do fim do primeiro tempo, e por isso foi expulso. E sinceramente já não sei o que achar, parece que o Araújo simplesmente sente a pressão nos jogos grandes. Ou ele tem um sério problema de tempo de bola, que coincidência ou não. Os seus maiores erros são em jogos grandes, e nos faz relembrar a sua expulsão contra o PSG na época do Xavi, onde mudou completamente o jogo negativamente para o Barça. E ontem não foi diferente. Fomos para o intervalo perdendo 1-0, e ainda com um jogador a menos. E depois disso, o Chelsea simplesmente amassou o Barcelona. O Cucurella fez ótima partida e praticamente não deixou Lamine Yamal jogar. O meio-campo do Chelsea, com Enzo e Caicedo, foi uma barbaridade, e o Estevão apareceu no maior jogo de sua carreira até o momento. Driblando muito, ganhando praticamente todos os confrontos e tendo ótima tomada de decisão. Até que no minuto 55, após a assistência do Reece James, ele fez uma jogada espetacular contra a defesa do Barça e converteu o segundo gol para o Chelsea. E aqui já era muito complicado empatar a partida, com um jogador a menos, e com os jogadores do Barça com uma atitude muito passiva nas divididas, sem intensidade na pressão, e com muitas dificuldades na saída de bola por mérito do adversário. Mas com a entrada do Rafinha no minuto 62 pelo Lewandowski e Christensen no lugar do Fermín López, o Barça melhorou um pouco. E o Rafinha, mesmo vindo de lesão, entrou com muita energia e intensidade, tentando fazer a pressão alta, mas seus companheiros não o acompanhavam nessa vontade. E mostra que a equipe precisa dele. Mas devemos melhorar bastante. De qualquer forma, é difícil fazer a análise do segundo tempo com um jogador a menos, e isso limitou bastante as nossas possibilidades. E com essa derrota, o Barça nesse momento fica na 15ª posição, complicando bastante seu acesso direto às oitavas de final. E pode piorar hoje que vão ter mais jogos, e podemos perder mais posições.
A boa notícia é que os próximos 3 jogos que nos restam são em teoria jogos mais acessíveis. E devemos fazer 9 de 9 pontos, se queremos ter alguma chance de classificar diretamente às oitavas. Mas agora é levantar a cabeça e focar nas próximas partidas de La Liga, que serão fundamentais para retomar o nosso melhor nível. A volta do Pedri é necessária, e possivelmente voltará na próxima partida, contra o Alavés. Além desse jogo, no dia 2 de dezembro nos enfrentaremos o Atlético de Madrid, que vem em boa forma. E se queremos assumir a liderança no campeonato espanhol, devemos vencê-los. E voltamos a jogar na Champions, no dia 9 de novembro, contra o Frankfurt em casa. E tomara que esse jogo já seja feito no Camp Nou. Eu vou voltar a comentar sobre o Araújo. Eu noto qualidades extraordinárias nele, ainda tem idade para recuperar seu nível, mas confesso que já não me transmite nenhuma segurança. E o Flick deveria consolidar a zaga com Eric Garcia e Cubarsí na minha visão. E o Christensen para mim deve estar na frente do Ronald Araújo como opção. E pensando na janela de transferências, eu particularmente não faria tantos esforços por mantê-lo no elenco, caso exista uma boa oferta pelo uruguaio. E reforçar a posição com um jogador que transmita mais confiança e consistência nas suas atuações. Mas espero que o Ronald Araújo demonstre que eu estou completamente errado e que comece a fazer ótimas partidas. Mais particularmente como torcedor, já cansei de ver um erro atrás do outro em jogos de tamanha importância. E para finalizar, o Flick fez declarações após a partida, onde disse, abre aspas, nós tivemos a oportunidade de fazer o primeiro gol, e depois com um jogador a menos contra o Chelsea não é fácil. Nós lutamos, e também vi coisas positivas, mas perdemos muitas bolas, algumas fáceis pela pressão. Então temos que analisar isso. Mas penso em positivo após a partida, fecha aspas. E concordo com o que o Flick disse, fez boa análise da partida, não tivemos a melhor versão técnica da equipe, principalmente nessa saída de bola. Até mesmo porque o Pedri é o nosso principal organizador de jogo, nesse sentido. E devemos levantar a cabeça e ser positivos, assim como o Flick disse. É claro que temos que melhorar muito e fazer autocrítica. Mas vamos recuperando jogadores importantes e tomara que nos próximos jogos possamos demonstrar isso. Mas quero saber a sua opinião. O que acharam da partida de ontem? Concordam que o Ronald Araújo deveria perder espaço no time titular? Deixem nos comentários. Se curtiram o vídeo, deixa seu like, se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações e compartilhem com seus amigos culés. Isso fortalece demais o meu trabalho. Agradeço o apoio de sempre, forte abraço e até a próxima. Visca Barça!